Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Semeando Experiência, ao lado do meu grande amigo Leandro. Hoje temos duas convidadas especiais e é a primeira vez que nós estamos fazendo com duas convidadas. Então tivemos toda uma adaptação aqui e são duas convidadas maravilhosas. Mariana Moisés e Priscila Tempaco. Tudo bem, Pri? Tudo bem, Mari? Como vocês estão? Tudo bem, e você? Muito bom estar aqui hoje com vocês. Primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Esse novo formato de duas convidadas é um formato que nós estamos bastante animados, né? Tivemos aqui tantas discussões nos bastidores, tantas adaptações. Mas para a gente começar, gostaria de conhecer um pouquinho você, Mari, um pouquinho o Pri, contar um pouco da experiência sobre o estudo do sono, sobre o estudo da apneia. Eu acredito que nós podemos começar com a Mari. A Mari já é sócia, rapaz. Mari já é sócia. Bora lá! Eu sou a Mari, eu sou coordenadora de pesquisa da AFIP e do Instituto do Sono. Eu sou geneticista de formação e eu sou cientista, né? Isso é um dos maiores cernes da minha identidade, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e... Desde 2009, eu estudo especificamente síndromes genéticas raras e dentro dos últimos 3 anos, eu comecei a aplicar esses meus estudos em genética para a área do sono, o que tem sido uma coisa extremamente prazerosa e isso me deu a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e que entendem muito mais do que eu de sono, como, por exemplo, a Pri, né? Como, por exemplo, a Pri, que já estuda sono há muito mais tempo que eu, né, Pri? São 11 anos. 11 anos, Pri. Então, eu sou a Priscila, sou biomédica. Eu fiz iniciação, mestrado, doutorado com o Dr. Sérgio na área de sono. Uhum. E meu início no sono foi muito curioso, né? Veio por uma experiência própria, então eu tinha muito sonambulismo. Sério? E eu ficava um pouco indignada sobre, né, qual é o mecanismo do sonambulismo, por que isso acontece? Somos dois, Pri. Né, é benigno, não tem nada, mas ao mesmo tempo dá nervoso, porque você vai dividir o quarto com alguém, né, assim, e aí você tem um episódio de sonambulismo, então é engraçado. Então, eu fui pesquisar sobre, né, então, assim como a Mari, eu também tenho esse aspecto, né, de curiosidade, de querer entender mecanismos, e aí vi, olha só, tem estudos de sono sobre, né, tem áreas que se especializam em sono, e aí eu fui bater na porta para começar a entender um pouquinho. Mas como eu também, né, sempre trabalhei com biologia molecular genética, eu falei, o que eu poderia juntar ali das duas áreas, e é assim que eu comecei essa área de sono. Olha, a gente nem chegou nesse assunto se eu soubesse uns bastidores, a gente já iria se aprofundar tanto, porque sonambulismo, sou um desses. Talvez a gente pode até abordar aqui logo. A pessoa ali que praticamente levanta, fala. Não, mas você não vai dormir em casa. Nossa, nem te conto. Mas, Pri, por que a apneia do sono, né? O que é, afinal, o que faz? A gente sempre escuta falar. O que seria a apneia do sono? Então, a apneia, basicamente a apneia obstrutiva do sono, né? Ela que está presente, muito prevalente na população, cerca de 30% da população apresenta essa doença, quando você tem pausas respiratórias durante o sono. Então, você, né, por mecanismos ali obstrutivos nessa área, você para de respirar pequenas pausas ao longo do sono. Isso vai fragmentando, né? Toda vez que você para de respirar, você tem uma fragmentação ali no sono. E geralmente vem acompanhada de ronco, vem acompanhada de desfechos durante o dia, então você fica mais cansado, mais irritado. Como você, né? Quando a gente não tem uma noite de sono adequada, uma noite de sono de qualidade boa, a gente fica o quê? Mais irritado, sonolento durante o dia, a memória pode falhar. Então, todas essas consequências podem estar associadas, né, acompanhadas da apneia. Mas a apneia é quando você tem pausas ali respiratórias por diversos fatores que podem causar isso. Nossa, interessante. Puxa, eu não sabia que falta de memória, muitas vezes, durante o dia também, e existem sinais, a pessoa é algo no nariz, aonde que é, a pessoa ela fica com problema de respiração. Quais seriam, além desses sinais, que a pessoa fala, puxa,
Porque muitas vezes falta de memória, pode ser cansaço, enfim. Sim. A respiração, esse tipo de situações pode ser uma das coisas, ou Pri? O que seria? Geralmente a respiração ela não é alterada durante o dia, por isso que às Não é vezes é alterada? difícil a pessoa diagnosticar, né? Porque durante o dia a parte respiratória ela não é comprometida. Geralmente são esses sintomas diurnos, mas a maioria das vezes é o ronco associado. Então, O a pessoa ronco. roncar à noite é um grande indicativo, né, que isso pode estar, vir acompanhado da apneia. Então, por exemplo, a demora no diagnóstico, essa dificuldade de entender, né, de diagnosticar, às vezes é porque a pessoa ronca e acha, é só um ronco, ou, né, dorme sozinha, não sabe que tá roncando, então é um desafio. E os tratamentos, ô Pri, para a pessoa ela conseguir se curar da apneia, o que a pessoa precisa fazer? É remédio? Não, na verdade, ele está muito ligado em qual é o fator que está causando a apneia. Então, por exemplo, obesidade é um dos fatores que levam, né, propiciam a pessoa a ter apneia. Então, por exemplo, às vezes a pessoa perdendo peso, ela vai não, né, diminuir lá os fatores associados à apneia e não vai ter o diagnóstico. Além disso, por exemplo, tem o CPAP. Então, o principal método de tratamento da apneia é o CPAP, que é um aparelho que ele promove uma ventilação positiva na via aérea, e abre essa via aérea, a pessoa não tem mais a pausa respiratória. Além disso, para casos mais leves, tem um outro tipo, que é um aparelho intraoral. Então, parece um aparelhinho de bruxismo, Sim. só que ele leva essa parte aqui para frente um pouquinho e abre a via aérea. Então, tudo que facilita a abertura da via aérea, ele trata, de certa forma, a apneia. Depende muito da gravidade, então a gente tem como diagnosticar a gravidade da apneia, mas também do fator associado. Então, se é obesidade, geralmente, né, o emagrecimento, ele muitas vezes é o suficiente para tratar a apneia. Se a pessoa tem uma alteração craniofacial muito importante, que, por exemplo, precise de cirurgia, às vezes a cirurgia ela é o suficiente para tratar. Que coisa. Se a obstrução ela acontece por conta, por exemplo, de amígdalas grandes, de alguma alteração em palato, né, essa área da língua, também tem métodos cirúrgicos para tratar. Então, depende muito do que está causando essa apneia. E aí, Pri, eu acho que é muito importante a gente lembrar duas coisas aqui. Primeiro, toda vez que a gente fala de alterações de sono, todas elas vão ter um impacto muito grande na vigília. Então, tratar o sono não é sobre o sono em si, é sobre o nosso dia inteiro. O dia inteiro. É sobre as 24 horas desse dia. Então, uma pessoa que tem apneia do sono, o maior impacto que ela vai ter é durante o dia, que isso vai prejudicar muito o dia dela, as funções dela durante o dia, né? Então, uma pessoa que fica extremamente cansada, sonolenta, isso não é normal. Não é normal você passar o dia com sono, pescando, né? Isso não é normal. E muitas pessoas negligenciam isso como, eu tô cansada, é uma coisa normal. Eu trabalho, né? Preciso dormir um pouco mais. Assim mesmo, a vida é assim, a vida não é assim, não é normal. O normal é a gente ter disposição durante o dia. E aí, essas consequências diurnas, pelo fato de elas serem extremamente negligenciadas, por muito tempo, o diagnóstico em si das pessoas com apneia, ele foi muito restrito para uma população que a gente já sabia que estava mais em risco, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente sabe que existem 3 maiores fatores de risco para apneia. Ser homem. Ser homem, sério? Ser homem. O Sérgio falou sobre isso. Sim. O homem é mais apneia e a mulher é mais... insônia. Então, 1, ser homem. 2, obesidade. Então, quem tem sobrepeso ou tem obesidade, que é o IMC, né? Então, maior IMC. E 3, idade. Então, por muito tempo, só se investigou a apneia em homens com sobrepeso e mais velhos, como se só fossem eles as pessoas que estivessem sujeitas a isso.
E isso se fez por décadas. Tanto que naquela época, sei lá nos anos 70, 80, a prevalência estimada de apneia era de, sei lá, 5%. Como se pouquíssima gente tivesse, né? E hoje, a gente sabe que tem muitos outros fatores de risco, além desses 3, que continuam sendo os principais, mas é uma coisa muito mais complexa que essa. Então, por exemplo, essas alterações que são anatômicas, né? Que a Pri mencionou. Quem tem o queixo um pouquinho mais para dentro, né? Que a gente chama de retrognatia, é uma variação normal anatômica, né? Mas essas pessoas, elas também têm um risco aumentado. Poxa, se eu sou uma mulher magra e jovem, isso quer dizer que eu não vou ter apneia? Não, tem várias outras coisas por trás. Sim. Como, por exemplo, essas variações da face, pode ser também um aumento de volume em tecidos moles que ficam nessa parte superior aqui, como, por exemplo, a amígdala, né? Que é algo que fica aqui dentro, atrás da nossa língua. E tudo isso, todos esses vários fatores podem afetar outras pessoas que não é o perfil mais típico, né? Tanto que nos anos 80, por isso quer papear sobre essa história, porque eu acho que você sabe dela muito mais do que eu. Que nos anos 80, o Dr. Sérgio Tufik fez um estudo que revolucionou os estudos sobre apneia no mundo inteiro, né? Sim. Todos os estudos de prevalência, né? Então, a frequência da doença, né? Do distúrbio no mundo era, assim, 2 a 4% na população, no máximo 10%. E aí, vem um estudo do Brasil, do professor Sérgio, que diz que 33% da população em São Paulo tem apneia do sono. Nossa! E ele, né, conta essa história que o artigo científico com esses resultados, ele não era aprovado em nenhuma revista, porque todo mundo questionava. Como assim? A literatura, os americanos, as universidades europeias dizem que a apneia é 2 a 4% e você vem aqui com 33%. Então, foi um desafio, assim, e aí quando ele publicou isso, mudou o rumo até para, né, assim, não somente para a gente ter conhecimento do quanto que isso é relevante na população, mas, olha aqui, isso aqui é super prevalente na população. Quais são as medidas que eu tenho que tomar, né, de saúde pública, para que isso seja, né, diminuído ou seja identificado, entendido, semeado para os outros profissionais da saúde identificarem isso. E aí a diferença de 2 a 4 para 30 foi justamente pelo fato de ele não ter focado em um perfil específico. Eu só vou testar apneia. Não, é uma amostra epidemiológica representativa da cidade de São Paulo. Então, se eu pego a população como um todo, independentemente se tem algum tipo de suspeita ou algum perfil mais clínico específico que me gere a suspeita de apneia, se eu pegar todo mundo, adulto, independente de sexo, idade, MC, aí submeter essas pessoas a um exame específico que chama polissonografia, em que a pessoa vai dormir no laboratório e que tem várias mensurações muito aprofundadas e acuradas dessa pessoa ao longo da noite, aí eu chego nessa faixa de 33% de prevalência de apneia do sono. Entendi. Maravilha. Pri, você iniciou falando que o seu estudo da apneia, né, do sono, foi muito por causa, me custa se estiver errado, sonambulismo, se esse é o nome correto. Eu tenho esse problema, Pri. Ele tá literalmente, ele literalmente está sem dormir. Nunca passei por, acho que, uma consulta. Então, Pri, por que as pessoas têm? Né? E talvez se você quiser puxar da apneia, se teve algum estudo referente, por que do sonambulismo? O sonambulismo é uma questão benigna, então não é uma coisa negativa, né? Geralmente ele acontece
É muito associado, muito presente na infância, então crianças têm muito sonambulismo. Conforme o envelhecer, essa prevalência ela cai, despenca para quase 2% na população adulta. E geralmente na população adulta ela está associada muito à ansiedade. Então, eu te falo das minhas experiências próprias. A primeira vez que eu fui para um congresso de sono, Faz todo sentido isso que agora. apresentar o meu trabalho, eu estava muito ansiosa, só pensava naquilo. Eu não tinha dormido direito à noite no avião. O que aconteceu? Eu fiquei sonâmbula. E eu comecei a falar a minha apresentação. Que delícia. Com a minha amiguinha ali, primeira vez, dividindo o quarto. Mas geralmente tá muito associado à ansiedade, principalmente nos adultos. Você tá pensando ali, né, naquele... Então, assim, quer dizer que para aquela população adulta o sonambulismo é mais raro. É bem mais raro. Você é todo raro, cara. Todo raro. Até os seus problemas são raros. Mas aprende comigo, ó. Vai, vamos lá. Segue a pauta aí, filhão. E sobre doenças, né? Eu vejo que quais são as doenças, sei lá, pressão alta, diabetes, ou sei lá, problemas de memória, tem a ver, talvez, com a apneia, porque se relaciona com o sono. Acho que você e a Mari, talvez vocês possam complementar com isso. Totalmente. Então, a apneia, ela está muito associada com o aumento de risco para doenças cardiometabólicas. Então, não somente você tem esses efeitos negativos durante o dia, então cansaço, falha de memória, irritabilidade, mas ela também aumenta o risco para, por exemplo, diabetes, AVC, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, em risco de infarto. Isso porque a apneia em si, né, no seu mecanismo fisiopatológico, ela aumenta muito a inflamação, aumenta o estresse oxidativo, ela te deixa alerta, e isso tudo tem vários mecanismos linkados. Então, por exemplo, a diabetes, a função cardiovascular, então aumenta sim. As doenças relacionadas à mente também? Com a apneia, não tanto quanto, por exemplo, a insônia, que a gente sabe que tem uma associação muito forte de insônia com doenças... Alzheimer, demência... Também. E a apneia tem evidência disso também, tá? Incrível. Então, tem, por exemplo, marcadores associados a Alzheimer, por exemplo, que estão modificados ali na presença de apneia. Entendi. Então... Aí, eu acho que é muito importante a gente fazer a seguinte diferenciação. Quando você fala doenças associadas à mente, tem alguns grupos principais que a gente pode pensar aqui. Uma delas são as alterações do neurodesenvolvimento, que aí nós vamos pensar mais em uma população pediátrica. Outra delas são as doenças psiquiátricas, certo, que geralmente se manifestam já na idade adulta, mas não tem muita relação com o envelhecimento, e tem as doenças neurodegenerativas. Certo? A insônia, ela vai ter muito a ver com as alterações do neurodesenvolvimento e também com as doenças psiquiátricas. A apneia, ela já vai ter muito a ver com as doenças neurodegenerativas. Entendi, perfeito. Porque elas dão um risco maior para a neurodegeneração. E como a gente aqui trata um pouco dessa questão do envelhecimento, etc., então nós podemos fazer uma associação mais ligada à apneia, é isso? Ao envelhecimento em si, né? Exatamente. Quando a gente fala em tratamento para apneia, às vezes é muito difícil a gente convencer as pessoas de usar CPAP. Porque, certo, poxa vida, é chato, é uma coisa na sua cara, é um incômodo, né? Mas se a gente explica para essas pessoas quais são os benefícios de longo prazo do uso do CPAP, isso deve ter um peso maior na vida dessa pessoa. Algo que a gente fala muito aqui, né, qual é a nossa responsabilidade diária sobre o nosso envelhecimento? Quais são as medidas que a gente tem que tomar hoje para envelhecer bem? E é disso que a gente trata muito, né? Já pegando até o gancho, eu tô tentando fazer a ponte para a próxima questão aqui, né? Dormir mal faz a gente envelhecer mais rápido? E aí, Pri?
Ou envelhecer de uma maneira não tão boa? Não tão boa, com certeza. Então, não só em diversos aspectos do envelhecimento. Então, por exemplo, tem um estudo muito famoso na área do sono, que os pesquisadores tiraram fotos do rosto das pessoas antes de uma privação de sono e depois. E aí mostravam para pessoas desconhecidas, mostravam as duas fotos. Quem você acha que tá mais velho? Essa foto ou essa? Qual é a idade? E todas eram pós-privação de sono. Então, já começando pela aparência, né? Então, uma pessoa privada de sono é uma pessoa que tem um aspecto mais cansado, mais envelhecido. Então, já começa por aí, né? Então, a nossa própria aparência física, ela tá associada ali diretamente com a qualidade do seu sono. E aí, a gente tem bastante literatura na área de o quanto que, né, há uns anos atrás, era muito associado assim, porque eu estou envelhecendo, o meu sono está piorando. Eu tenho um sono ruim, simplesmente porque eu estou envelhecendo. Não só isso, né? Existe, obviamente, alterações do sono ao longo da vida, mas o que a gente tem visto é que a presença de alterações na qualidade do sono, seja né, a presença de distúrbios de sono, como a apneia, por exemplo, mas às vezes eu não durmo bem, eu não durmo adequadamente, eu não durmo a quantidade de horas que eu gostaria, ela tem impacto nos fatores de envelhecimento. Então, e como a gente mede isso, né? Então, pessoas com a mesma idade cronológica, elas podem ter idades biológicas muito diferentes. Então, a gente tem diversos biomarcadores de envelhecimento que eles podem predizer o quanto que a gente está envelhecendo, né? Qual é a nossa taxa de envelhecimento. Perfeito. É a minha diferença com a do Pablo. Eu sou muito mais jovem com a mesma idade, porque eu durmo melhor. Ele tem apneia, eu não tenho. E aí você vê a diferença, tá aqui, ó. Tá vendo? Deixa o celular longe. Aqui, ó. Conversando antes, né, Lili? Olha aqui a pele do garoto. A cutis, olha a cutis. E olha que eu não maqueio igual você, não, que eu tô ligado que você passa um blush. E é verdade que o tratamento pode ajudar a desacelerar o envelhecimento hoje? Aí, tá vendo como ele faz tratamentos? Eu tô falando, já tá preocupado. A Pri falou de um estudo muito famoso na área do sono, né? Que aí ela comentou dessas fotos de quando você dorme bem e depois desse momento que você teve uma má qualidade de sono, que você parece mais velho, certo? Mas tem um outro estudo também muito famoso na área do sono que viu um biomarcador do envelhecimento e ele viu esse biomarcador sem você fazer um tratamento para apneia e fazendo um tratamento da apneia. Sabe de quem é esse estudo? Priscila tem papo. Nossa, a gente tem só artistas aqui, hein? Você vê Sérgio, Mari, agora Priscila. Fala aí, Pri. O que a gente viu, né? O que nos motivou a ter esse estudo, né? Então, num estudo epidemiológico, esse estudo do professor Sérgio, com mais de 1.000 pessoas, a gente viu que pessoas que têm apneia do sono têm um menor comprimento dos telômeros. E o que são os telômeros? Eles são as nossas pontinhas do nosso DNA e eles têm como principal função preservar o nosso genoma. Então, para que a gente não perca material genético importante. Essas pontinhas do nosso DNA, ao longo dos anos, elas vão encurtando naturalmente. No entanto, existem fatores que aceleram esse encurtamento. Então, fatores externos. Então, eu posso, por exemplo, ter maior inflamação, maior estresse oxidativo, isso encurta mais rapidamente esses telômeros. E ele é um biomarcador de envelhecimento por conta disso. Ele está diminuindo ao longo dos anos, no entanto, fatores aceleram ou preservam esse encurtamento. E aí a gente viu que pessoas com apneia do sono têm esses telômeros mais encurtados do que pessoas sem apneia do sono. Isso foi num estudo transversal. E aí veio a pergunta, será que se eu tratar essas pessoas com apneia, eu vou reverter de alguma forma esse encurtamento dos telômeros que a apneia está levando? Então isso nos motivou a fazer esse estudo. Então a gente avaliou pessoas com apneia do sono moderada a grave, metade delas a gente tratou com o CPAP, metade delas usou o sham, que é um placebo, né? Então é um aparelho igualzinho o CPAP sem efetividade terapêutica. E aí o que a gente observou ao longo de 6 meses de tratamento é que
o tratamento do CPAP, ele preserva esse encurtamento natural. Então, não é que ele reverte, né? Então, não é que você vai alongar os seus telômeros, mas ele deixa que fique encurtando ali com a velocidade que tem que ser. Quando a gente olha para os pacientes que eles usaram o sham, né, o placebo, esse encurtamento foi muito mais acelerado. Então, mostra que tratar a apneia, ela... comprovadamente... ela permite ali que você tenha um envelhecimento na velocidade que a gente... Né, que deveria ser. Telômeros, né, que você fala. Então, os telômeros, eles reduzem normalmente com o tratamento. Tipo, é como se voltasse ao que era antes, o que deveria ser antes. O que deveria ser antes. Perfeito. A taxa que deveria ser. Perfeito. Magnífico. Isso aí. Tem chance ainda, hein, de seus telômeros serem preservados. E o que a gente estava até conversando nos bastidores aqui, e nos bastidores foi um podcast, né? Por vários assuntos que a gente conversou, que até perguntei pro Leandro, que é o que a gente pode fazer no dia a dia para dormir melhor, né? Cuidar da saúde nessa fase da vida. Porque muitas pessoas... Mas são diversas fases, né? Diversas fases. O público que está assistindo tem várias idades. Então, seria importante um direcionamento para cada idade. Porque aqui a gente trata do envelhecimento. Então, as pessoas falam, só para as pessoas mais velhas. Não, é para todas. A partir de quando que a gente começa a fazer alguma coisa? Desde sempre, né? A gente começa a envelhecer no momento que a gente nasce. Aí, tá vendo? Como ela é inteligente? Porque é o que a gente sempre fala, entendeu? Ele sempre fala. Onde você viu isso? São pessoas iluminadas. Porque eu não plagiei, não, viu? Com historinha, não. Eu não usei o chat GPT, não. Não existia, não, viu? Parabéns. Tá vendo? Não, a gente começa o processo de envelhecimento, ele é contínuo. Quando e nasce. Da vida. Então, a gente, como a Mari mencionou, a gente tem que começar a tomar medidas jovens, né? É só o Benjamin Button que é o contrário, né? Mas aí é ficção, vamos lá. Tipo assim, o que as crianças podem fazer, os adolescentes, as pessoas assim como eu, na casa dos 28, o Pablo dos 40, como é que faz? Acho que nesse aspecto é muito importante a gente pensar na revolução tecnológica que a gente vive hoje, que é uma coisa maravilhosa. Associar, né? Que nos ajuda demais, mas até que ponto que nos ajuda e até que ponto que nos atrapalha. E aí não dá pra gente culpar a ferramenta, né? Eu acho que a ferramenta... É quem usa. Ela sempre tá ali para ser usada. Mas a culpa é do mau uso dessa ferramenta, certo? Então, em um mundo em que a gente é cobrado de estar conectado o tempo inteiro com todos os lugares, né? Isso é muito complicado. Então, vamos falar especificamente da faixa etária pediátrica, certo? Perfeito. As crianças, elas estão sendo cada vez mais expostas a telas, a estímulos que às vezes não são adequados para aquela faixa de neurodesenvolvimento daquela criança, né? Sons muito altos, as telas com brilho excessivo, cores muito vibrantes e muito próximas ao rosto, né? Então, é muito importante que a gente respeite a etapa do desenvolvimento de cada criança. E uma criança fica completamente hipnotizada naquela tela, às vezes isso é algo que, para os cuidadores, poxa, é muito mais fácil, que eu vou ter um tempo. Não tô falando para não usar, não é isso, né? Mas vamos usar as ferramentas com parcimônia, certo? Quando eu penso na vida adulta, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal aqui. Há umas 3 semanas, mais ou menos, eu estava escrevendo um projeto com umas pessoas que moram em outro país, em outro fuso horário. E eu tinha que trabalhar com elas. Só que elas estavam 5 horas na minha frente, né? Eu, que sou uma pessoa extremamente determinada, acordei às 5 horas da manhã, o que não é o meu ritmo normal. Eu geralmente acordo ali umas 6, umas 7. Eu acordei às 5, às 5h15 eu já estava na frente do meu computador, trabalhando, fazendo videoconferência com elas, beleza, algo pontual. Mas nesse mesmo dia, às 11 da noite, tinha um jogo da NBA que eu queria muito ver. Conta aí qual é o time, vai. Eu morei em Boston por bastante tempo, né? Então eu sou muito fã do Boston Celtics. Sabia. É o mesmo que o Luiz. Mas a questão é que eu
tenham essa necessidade, seja ela profissional, por entretenimento, de estar ligado o tempo todo em todo lugar. Isso não sou só eu, é uma pressão que a gente tem. Não, mas eu tenho que estar informado, mas eu tenho que ler, eu tenho que ver o jornal das 7 da manhã e o das 10 da noite, né? Mídias sociais, né? Eu tenho que ver o que as pessoas estão falando no TikTok, no Instagram, no Twitter, e isso gera uma sobrecarga muito grande. São muitas plataformas, né? São muitas plataformas e em horários inadequados, né? Então, é muito importante que a gente siga uma higiene do sono, que quando a gente vai se aproximando da hora de dormir, a gente desconecte. Dê o tempo do nosso corpo entender que é hora de dormir, certo? Então, isso na fase adulta. À medida que a gente envelhece, os nossos padrões de sono, eles também mudam, né? Isso é a ontogenia do sono. Eles encurtam, né? O sono encurta, né? Encurta, pode ter cochilo, né? Então, a introdução de um cochilo durante o dia, geralmente... esse é meu sogro. Então. Você olha pra ele... Então, começa a ter um padrão diferente, né? Então, não só de redução de tempo, mas também da característica. Assim como, né, os bebês dormem polifásicos, né? Vão dormindo picado. O idoso, ele também tem um padrão de sono diferente. Mas a tendência é o seguinte, quanto mais novo, dorme mais. É mais ou menos isso. Porque eu tenho um filho adolescente, caramba, mas não é possível. Você olha pro cara tá dormindo. Você entra no carro, dorme. Não sei o que dorme. Você só vê o menino dormindo. E o período do sono também muda, né? Então, por exemplo, bebês, crianças gostam de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Adolescente já arrasta, né? Então, dorme mais tarde, acorda perto da hora do almoço. Então, também tem essa variação também de período. Então, tá vendo como é importante o estudo, as coisas? Porque a gente tende a ser mais críticos. Na vida, a gente é crítico em tudo, né? Então... Mas caramba, mas você não acorda, rapaz, você dorme muito tarde, você acorda muito tarde. Então, assim, tudo é uma questão de ciência, né? E tem gente que dorme pouco e dorme bem, né? Ou não? É importante ter um horário significativo de sono para cada pessoa. Como que funciona? Eu já vi pessoas... porque eu acho que essa história que ele tá falando é porque o Sérgio, no outro podcast, ele contou uma história de um indivíduo X que ele dormia muito pouco e tava bem, né? Super bem. Entendeu? E aí ele foi até estudou, porque não era possível, e é isso. Tipo, mas é aquela coisa da genética, depende de vários fatores. Existem preferências, né? E uma variabilidade interindividual importante aqui. Então, a gente fala, geralmente é saudável que se durma 8 horas por dia. Tá bom, mas aí tem 2 pontos por trás disso que geralmente as pessoas esquecem. Era isso que a gente estava falando antes. Os padrões de sono mudam ao longo da vida. Sim. Então, 8 horas por dia ali na fase adulta. Mas um bebê, um adolescente, como seu filho, ele vai dormir mais. E isso não quer dizer que aquela pessoa tem algum problema, que haja um problema, né? Um idoso, ele vai dormir menos, umas 6, umas 5 horas. Isso também não quer dizer que isso tem um problema. Então, 8 horas dependendo da fase da vida. Mas isso muda, né? Como a Pri disse, o idoso, ele tem, geralmente, um cochilo no meio do dia. E isso também é normal, né? Isso não deve ser evitado como, eu tenho que dormir só à noite. Não, tá tudo bem. Além dessas mudanças ao longo da vida, também tem preferências de cada um, que é o que a gente chama de um grande dormidor e de um pequeno dormidor, né? Um pequeno dormidor, ele vai ter uma necessidade fisiológica menor de tempo de sono. Isso não quer dizer que essa pessoa tenha insônia, ou que esteja privado de sono, ou que tenha uma má qualidade de sono. Ela tem uma necessidade menor. Então, vamos ter dois exemplos aqui. 2 pessoas dormem mais ou menos 5 horas por dia. Uma delas acorda disposta. A outra acorda um caco. Tá sempre cansada, ela só dorme porque ela precisa, ela tá em 2 empregos, ela chega tarde em casa, sai cedo de casa, né? A outra dorme 5 horas por dia, por quê? Porque
é o tempo que ela precisa. Ela acorda sem despertador, acorda bem, tá disposta. É o mesmo tempo de sono para essas duas pessoas. Uma delas tá privada de sono, a outra não. Você sabe uma outra coisa que eu sempre tenho percebido? A influência das estações do ano. Geralmente, a estação mais fria tende a cama a ficar mais acolhedora, né? Você acaba dormindo um pouco mais, né? E nas estações mais quentes, você acaba despertando mais rápido. E até mesmo a questão da posição do sol, né, etc. Às vezes o dia ali amanhece um pouco mais tarde, né? Por conta ali da movimentação do sol, da lua, da terra, etc. E você acaba dormindo mais ou menos até influência das estações. Eu estou correto ou é muito loucura? Até tem uma questão fisiológica, né? Então, um dos fatores que nos facilitam adormecer é quando tem uma redução da nossa temperatura corporal. Então, a redução, ela facilita o início do sono. Então, você tá num ambiente mais frio, também propicia você pegar no sono. Até porque também o calor, às vezes, como a gente tem essas ondas de calor, você vai despertar, porque tá ali incômodo, né? Tá a coberta, enfim. Isso influencia. E total a luz, né? Então, a gente não pode falar de sono sem a gente falar de ritmo circadiano, falar de luz. Então, você ter uma alteração da quantidade de luz ali influencia com certeza. E aí, nesse ponto, o Sérgio também, você vê que a memória é boa. O Sérgio falou que, assim, um dos lugares mais, assim, terríveis que eu digo sob o ponto de vista do sono, tá? Foi o hemisfério norte, mais próximo das calotas, dos extremos, né? Porque praticamente é dia, acho que o tempo inteiro. Então você não consegue fazer uma adaptação. Tipo, sei lá, 10 horas da noite tá claro. Tipo... você perde a sua pista ambiental, né? Isso. Porque a gente tem mecanismos endógenos que nos sinalizam aqui, ó, tá escurecendo, eu preciso então dormir. E quando a gente perde isso, a gente fica ali, né, sem essa pista importante. Entendi. Puxa vida, é um assunto que... se for pegando mais aqui, a gente vai longe. Vai longe. Vai longe, mas assim... O que você acha? A gente abordou todos os temas? Abordamos todos os temas. Eu acredito que os temas mais importantes e principais... Foi até interessante que essa pauta eu fiz até perguntando para amigos. Então, para vocês verem, muitas perguntas aqui foi amigos de trabalho, foi no almoço. Então, espero que possa ter atendido a todos. Mas eu agradeço de coração, Pri, Mari, mais uma vez por estar nas portas. Eu acho que só o final, né, que a gente poderia sempre faz aquela sugestão, porque aqui fica gravado, né? Então fica para posteridade, né? Então nós gostaríamos que vocês deixassem algum depoimento final, alguma coisa, porque isso acaba o seu filhinho recém-nascido, um dia ele vai assistir. Então eu acho que é muito importante a gente deixar uma mensagem. Aí é o tempo de vocês. Bom, eu até vou... não tem como falar de sono sem falar do professor Sérgio, né? E uma coisa que fica sempre na minha mente é o que ele fala, né? A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Se o sono não fosse importante, a gente não ia dedicar tanto. Eu acho que não tem nenhuma outra atividade que a gente passe tanto tempo na nossa vida do que dormindo. Então, nos mostra o quanto o sono é importante, né? Nos momentos menores do dia, né? A gente também, do dia, da vida, a gente avalia, né? O quanto que o sono impacta quando a gente não dorme direito, né? Então, às vezes, a gente não leva tanto em consideração a importância do sono, mas quando a gente não dorme adequadamente, isso tem um impacto profundo na nossa vida. Então, para que a gente olhe com mais carinho, né? Geralmente, no nosso dia a dia atribulado, cheio de atividades, a gente vai reduzir o quê? O sono. Eu tenho uma coisa ali para fazer, eu tenho um show para ir, eu tenho uma atividade do trabalho, eu vou dormir menos. Então, para que a gente olhe com mais atenção, para que a gente não diminua tanto o nosso sono em qualidade e quantidade. E aí, eu acho que a minha mensagem final aqui fica bastante alinhada com a da Pri, mas pensando não apenas nessas correrias do dia a dia, em que o nosso sono é sempre sacrificado, mas também nos nossos cuidados em saúde, né? E aí fica uma mensagem tanto para as pessoas que estão preocupadas com o seu sono, com o seu envelhecimento, e também para os profissionais da saúde. Quanto que
o fato da gente envelhecer também afeta o nosso sono e vice-versa. Então, problemas de sono não devem ser negligenciados, porque isso vai ter um efeito não só no dia seguinte de uma disposição ruim, mau humor, sonolência, cansaço, mas isso de forma crônica vai ter um preço altíssimo no nosso envelhecimento lá na frente de longo prazo e vai aumentar risco para diversas doenças que a gente quer evitar, como, por exemplo, as neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer e outras dentro dessa mesma linha. Então, se uma pessoa que está envelhecendo eu passei a ficar menos disposto durante o dia, eu passei a roncar. Não deixa passar. Vai atrás de um profissional da saúde que seja especialista em medicina do sono. Porque isso não é normal. Não é normal a gente não ter disposição durante o dia, né? E isso é um aspecto muito importante dos cuidados em saúde que vai ter um preço muito grande no nosso envelhecimento saudável. Você sabe, Pablo, eu sempre bato muito nessa tecla da palavra negligência, né? Porque eu acho que é uma coisa, a gente até estava discutindo isso hoje no carro, né, Vini? A gente estava falando, eu não só por ser advogado, por conta de eu saber qual é o significado dessa palavra no meio jurídico, mas a negligência por si só, ela é uma coisa que a gente não pode praticar em nossas vidas. Porque geralmente, o que acontece? Quando a gente não estuda o suficiente, a gente negligencia. Quando a gente não trabalha adequadamente, a gente negligencia. Quando a gente não dorme, a gente negligencia. E aí depois a gente culpa. A gente culpa todo mundo. Culpa Deus, culpa o pai, culpa a mãe, nós nos culpamos, mas o fundo é que nós fomos negligentes em alguma coisa. Então eu acho que a administração do tempo é o mais importante. Então quando a gente fala de tela, de celular, de etc., a gente também precisa administrar isso de alguma forma. Né? Então a gente não pode ser negligente com a nossa saúde, negligente com nossos empregos, com a nossa educação, com a nossa fé. Então eu sempre bato muito nesse ponto da palavra negligência, porque depois não adianta culpar o universo, culpar o seu cônjuge, culpar o seu pai, a sua mãe, por conta de XY situação. Então quando você falou de negligência, eu na hora entendi que é isso aí mesmo. Maravilha, agradeço mais uma vez por vocês estarem, obrigado por esse fechamento, Leandro. De nada, que isso, é um prazer. E gostaria que vocês pudessem compartilhar, pudessem se inscrever no canal, curtir, porque é um assunto muito rico e nós esperamos vocês no próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.